nessa noite, eu vou continuar com vocês a nossa mensagem da semana passada. Nós fizemos a primeira parte e hoje eu vou começar a segunda parte, né? Hoje eu vou estar falando com você sobre a cura da esterilidade, parte 2, tá? Semana passada, quem foi abençoado semana passada com a mensagem? Foi, amém? E eu quero desafiar você, se você por acaso não ouviu a mensagem da semana passada, tá? Você entra lá no YouTube, no canal do Paz Rio Claro, e você vai lá, ouve, aproveita, que está lá postado, você vai poder ser muito abençoado, eu tenho certeza, tá bom? E semana passada eu usei o exemplo de uma mulher que era estéril. Hoje eu vou falar sobre outra mulher estéril, mas hoje eu vou falar de uma maneira diferente, tá? De uma mulher que deu a volta por cima nessa esterilidade. E Deus, Ele espera que todo filho dele, você é filho dele, sabia? Você é um cristão, todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós então fomos adotados por esse Pai, né? A Bíblia diz isso, que nós somos adotados, tá? E o Espírito que habita em você clama, Abba, Pai, Paizinho querido, né? E queridos, todos nós que somos filhos, também somos cristãos, e todo cristão autêntico, você é um cristão autêntico? Amém? Eu creio nisso. Então, todo cristão autêntico que está ligado na videira que é Jesus, ele vai dar muitos frutos. Você já viu, não é? Uma árvore que produz fruto só de um lado e do outro, não? Não, ela produz fruto por toda parte, não é assim? Né? Então, a partir do momento que você está ligado, que você foi enxertado, porque quem recebe é Jesus, nós não fazemos parte dessa videira, dessa árvore. Agora é diferente. A Bíblia diz que nós somos enxertados. Você já viu como que é um enxerto de árvore? Que interessante. Entra no YouTube para você ver lá. Eles cortam o galho da árvore, fazem um buraquinho no meio, pegam uma outra muda, e faz ali, coloca uma fitinha e ela vai crescer junto, ela vai se conectar. É muito interessante, né? E fazendo alusão a isso, a Bíblia diz que nós somos enxertados nessa árvore. E ela fala mais. Se eu e você, leia João 15 depois para você ver. Se nós continuarmos enxertados na videira que é Jesus, nós vamos dar muitos frutos, gente. Olha que coisa maravilhosa, tá? Então isso é muito importante você entender, que se você é um cristão autêntico, você não só deve, mas você vai dar muito fruto para Jesus, tá? Talvez você ainda não esteja totalmente preparado para frutificar, mas Deus vai fazer na sua vida, não é? Vai fazer tudo o que for necessário para você chegar naquele momento, naquele ponto, onde você vai dar muitos frutos para Jesus. Você vai ganhar toda a sua casa, toda a sua família, você vai ganhar as pessoas no seu emprego, você parou no ponto de onde você vai ganhar o Uber que está ali, a não ser que seja o Luciano ou o pastor Abraão, que eles já são Uber, tá? Se for Uber, não conhecer Jesus, você vai ganhar ele para Jesus. Você vai ganhar o padeiro, você vai ganhar o rapaz ali, o frentista do posto de gasolina. Gente, eu estou falando de Jesus para um frentista, gente, do posto de gasolina, que é onde eu paro, né, para abastecer, e a gente fica ali conversando muitas vezes. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, tá? Para você alcançá-las para Jesus. Sabe por quê? Porque você é um cristão autêntico que está ligado na videira que é Jesus, e quem está ligado na videira vai frutificar, vai dar muito fruto para Jesus. Isso é fato, é fato. Você vai dar muito fruto para Jesus, tá? Agora, uma coisa pode estar acontecendo, talvez você não está dando fruto como você deveria estar dando. Então, nós, através dessa mensagem aqui, nós vamos, com toda certeza, gente, sabe, trazer cura de toda a esterilidade que tem na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Porque esterilidade, no caso de uma mulher que não pode ter filho, todo mundo sabe como é que funciona. Ela não pode ter filho, óbvio. Mas existem áreas na vida de um cristão onde está estéril e às vezes não consegue frutificar. Talvez é mais de uma área. Não é? Já aconteceu com você?
Talvez na sua família é sensacional, você se dá bem, sabe criar os filhos e tudo mais, mas na vida financeira talvez ainda não rompeu. Ou é o inverso, na vida financeira está muito legal, mas os filhos têm tudo, mas não sabem criar os filhos aí. Ou em qualquer área, talvez no emprego você ainda não alcançou o emprego, sabe? Que você se sinta feliz, que você sinta que ali é o seu lugar, que é ali que você vai dar muitos frutos. Talvez existem áreas da sua vida que não está legal, ainda continua estéril. Mas eu vou dizer uma coisa para você, isso está acabando hoje aqui, amém? A sua história está mudando, amém? Deus vai realmente mudar cada área da sua vida para tornar ela totalmente fértil, toda a esterilidade, sabe? Vai embora da sua vida em nome de Jesus. Você recebe isso. Amém, querido? Agora, deixa eu dizer, essa palavra é tão preciosa e eu sozinho não vou conseguir ministrar aqui. Eu vou precisar muito da ajuda do Espírito Santo. Amém? Então vamos clamar a ajuda dele agora? Amém, queridos? Feche o seu olho por um instante. Pai, eu quero te pedir que o Senhor use o Espírito Santo agora neste lugar para ministrar em cada coração, para falar através da minha vida. E que eu possa falar somente aquilo que está no seu coração. Pai, eu sei que hoje o Senhor quer curar muitas vidas aqui, mas o Senhor só vai fazer isso, Deus, se o Senhor tiver, Deus, liberdade nesse lugar. Mas eu declaro que o Senhor já tem toda a liberdade em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero pedir um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Um pouquinho mais aqui. Amém, glória a Deus. Mais um pouquinho. Agora, se Deus ele está nos curando de toda a esterilidade, e Ele vai curar você de toda esterilidade. Você entendeu o que eu quis dizer sobre esterilidade? Amém, queridos? Deu para entender? Amém? Isso é muito importante. Talvez você está aí sentado, não é? Talvez você está pensando aí, olha, tem essa área que ainda não está legal, eu preciso melhorar nessa área, parece que não vai para frente. Já aconteceu isso com você? Não vai. Você tenta, não vai. Você tenta por ali, você erra, você fica muito triste com isso. São essas áreas que Deus quer mudar a história da sua vida, tá? Agora, existem duas coisas, queridos, que no céu a gente não vai poder fazer. Isso é importante a gente saber, tá? Aqui nós temos muitas coisas para fazer ainda. Aqui você tem muita coisa para fazer. Agora no céu não tem. Uma vez que nós fomos para o céu, duas coisas nós não vamos poder fazer. Primeira, pecar. Lá no céu você não vai poder pecar. Amém? Glória a Deus por isso. Nós não vamos mais pecar. Sabe qual que é a segunda coisa, gente? E esse é um privilégio que nós temos. Segunda coisa, nós não vamos poder falar de Jesus para as pessoas que estão no céu. Sabe por quê? Porque lá é tudo convertido, gente. E lá só entra convertido. Agora, se eu e você, nós não estamos lá no céu ainda, nós estamos aqui, nós não vamos poder perder essa oportunidade, esse privilégio que nos foi concedido, sabe? A Bíblia chama esse ministério de ministério da reconciliação. Olha que coisa linda, você tem um ministério, sabia disso? Todo mundo tem um ministério aqui dentro. E esse ministério chama Ministério da Reconciliação. Deus deu para você, através de Jesus, um ministério para reconciliar as pessoas com Ele. Isso está com você. Amém? Né? Então, queridos, em nome de Jesus, nós vamos ganhar muita gente para Jesus. Nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus ainda. Né? A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, verso 19, sobre a grande comissão. Esse é o grande imperativo, gente. Sabe, a grande ordem de Jesus Cristo antes de subir aos céus. Antes de subir aos céus. É o quê? Vão e façam discípulos. Agora, para que a gente possa fazer discípulos, para que eu e você, a gente possa fazer discípulos de Jesus, não é? Antes a gente tem que ganhar essas pessoas para Jesus, gente. Já pensou nisso? Não é? Já pensou nisso? Então, antes, eu e você, a gente precisa alcançar essas pessoas. Não é? Em nenhum momento a gente encontra na Bíblia, olha, vão e façam convertidos. Não, não é isso que Jesus fala. É vão e façam discípulos. Mas um discípulo, ele só é um discípulo porque antes ele entregou a vida dele para Jesus. Você está entendendo isso? E nós fomos chamados para fazer discípulos. Sabe? Você vai fazer discípulo na sua casa,
talvez a pessoa que você vai alcançar para Jesus, você vai fazer dela um discípulo, um seguidor de Jesus, né? Agora, pensa que coisa maravilhosa. Eu até compartilhei semana passada, a sensação de você chegar no céu e muitas pessoas chegarem para você e te agradecerem. Olha, obrigado porque você falou de Jesus para mim, eu tive a chance. Hoje eu só estou aqui no céu, é por sua causa. Já pensou que coisa maravilhosa, gente? Ah, que satisfação. E eu creio que nós vamos ter essa satisfação ainda em terra aqui. Amém, queridos? É? Pessoas que vão nos agradecer. Olha, obrigado porque você falou de Jesus, a minha vida foi mudada. Hoje meu nome está escrito no livro da vida, é por sua causa. Eu devo a minha eternidade para você. Foi você que falou do mediador que é Jesus Cristo. Se não fosse você, eu não sei o que seria da minha vida. Sabe, isso vai acontecer muitas e muitas vezes através de você, meu irmão. Creia nisso. Sabe, começa a orar, fala, Deus, coloca chances, e eu quero ter oportunidades para falar de Jesus para as pessoas, aquilo que eu recebi. Sabe, é tão bom saber que eu vou para o céu, que um dia tudo isso vai acabar. Mas eu vou estar no céu quando acabar. Isso é tão bom, mas eu quero que outras pessoas também saibam disso. Queridos, Deus quer usar você. Sabe, a Bíblia diz que, sabe por que Jesus não voltou ainda? Sabe qual o motivo? O principal motivo é porque Deus, ele é paciente, ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que as pessoas se percam, não é? Mas se eu e você, a gente fechar a boca, se a gente tiver vergonha de falar de Jesus, as pessoas talvez não vão ter uma segunda chance. Já pensou nisso? Quantas pessoas morreram e talvez não estão no céu, foram para o inferno porque não tiveram uma chance de ter ouvido falar de Jesus. Talvez pessoas que nós conhecemos. Você já conheceu alguém que você não sabe para onde ela foi, já não está mais com você? Alguém que se perdeu, um amigo, um conhecido. Talvez você não sabe. Isso é triste ou não é, gente? É muito triste isso. Sabe? Agora, a gente pode mudar o passado? Não tem como mudar o passado. Mas daqui para frente a gente pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Amém? Então corre, fala de Jesus com muito amor, sabe? Para as pessoas que você ama. Sabe? Em nome de Jesus, queridos, olha, semana passada nós já falamos, a igreja já está quase cheia aqui já. Já vamos precisar comprar cadeira, gente. Olha que beleza. Para a semana que vem, traga, sabe? Convide essa pessoa que você tanto ama. Sabe? Não seja egoísta, queridos. Sabe, dias vêm, dias vão. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos estar aqui nessa terra, não é verdade? E muito mais as outras pessoas que nós amamos. Então fale de Jesus para quem você ama. Você realmente amar essas pessoas, você vai falar de Jesus. Não é? Eu sei que você tem falado. E eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo nesse momento está amolecendo os corações. Amém? Eu estou crendo nisso. Agora, não é só falar de Jesus para quem ainda não conhece, mas tem tanta gente que está afastada dos caminhos de Deus, não é? Quanta gente que nós conhecemos. Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20 diz assim: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, olha só, estou falando que alguém que conhecia a verdade se desviou, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Olha que texto mais lindo, gente. Diga assim: Deus vai me usar. Diga assim: através da minha vida eu vou alcançar muitos pecadores e eles conhecerão a Jesus. Amém? Glória a Deus. Sabe, agora, talvez algumas pessoas ainda não estão vendo essa realidade, estão vivendo uma esterilidade na sua vida. Agora, pastor, como que eu faço para ser curado disso? Eu não quero ser uma pessoa estéril. Você quer ser uma pessoa estéril, gente? Nunca consegui alcançar ninguém para Jesus? Você ama muitas pessoas. Você quer que elas vão para o céu? Amém? Então Deus vai te usar em nome de Jesus. Pode crer nisso, meu irmão. Agora, nós precisamos talvez aprender, sabe, como ser curado dessa esterilidade. Amém? Agora, talvez aqui na igreja nós ainda não estamos ganhando pessoas para Jesus. Nós não podemos nos conformar com essa situação, tá bom? Não se conforme com isso. De você não estar ganhando gente para Jesus. Embora eu sei que outras pessoas aqui estão ganhando muitas pessoas para Jesus. Isso é lindo. Lindo.
Mas se você ainda não está ganhando, Deus vai mudar a sua história. Você vai ganhar muita gente para Jesus. Amém? Eu creio que a unção do Senhor está sobre você para alcançar vidas para Jesus. Não é? Sabe, se você não está ganhando, eu tenho certeza que você quer ganhar gente para Jesus, não quer? Amém? Então essa mensagem é para você, tá bom? Que quer ganhar pessoas para Jesus, ganhar as pessoas que você ama. Olha só, eu quero ler esse texto aqui. Semana passada eu li a história da Mical. Ela foi a esposa do rei Davi. Ela teve uma péssima atitude, gente, uma má atitude. E por isso ela teve a sua vida estéril, ela nunca mais teve filhos, a Bíblia diz, né? Depois daquele acontecimento, você ouviu a mensagem. Agora, eu quero ler a história de Ana para você. Hoje nós vamos ler a história de Ana. Quem ama a história de Ana aí? É linda essa história, né, gente? Mas eu quero que você foque, quando eu estiver ministrando essa mensagem, nas boas atitudes dessa mulher. Porque o que faz a diferença são as boas atitudes, tá? 1 Samuel capítulo 1, versículo 2 ao 11 diz assim: Eucana, já começa com esse nome aqui, você pergunta, quem que é essa mulher? Não, não é uma mulher, Eucana era o marido, gente, tá? O nome dele é meio estranho, mas Eucana era o marido, e a Bíblia diz que ele tinha 2 esposas. Gente, se ter uma esposa é fácil, marido, fala a verdade. O cara tinha 2. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso era algo cultural para aquela época, tá? Não era algo que Deus queria. Tanto é que Deus não fez um Adão e 2 Evas, né? Deus fez um Adão e uma Eva, tá? Mas teve uma época histórica onde isso acontecia. Não porque Deus se agradava, mas porque era cultural. E hoje, graças a Deus, isso não é mais cultural no nosso meio, não é verdade? Mas aqui a Bíblia diz que ele tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Então, naquela época, eles subiam ao lugar de adoração, ao templo, para fazer sacrifício para adorar o Senhor. Tá? E lá tinha algumas pessoas que eram responsáveis. Aqui nesse caso, os sacerdotes da época eram Ofni e Finéias, eles eram filhos de Eli, tá? Só que eles não eram boa coisa não, viu, gente? Tá? Quando Eucana apresentava o seu sacrifício, ele dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter dado filhos. Então a Bíblia diz que Eucana amava muito a Ana, e ele sempre separava uma porção especial para ela, mesmo que ela não tivesse filhos, ele a amava demais, tá? E sua rival, olha só, a Bíblia chama ela de rival mesmo, gente, a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Olha que coisa triste, né, gente? Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Gente, o cara era demais, hein? Ele se achava demais aqui, olha só. Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Gente, olha só. Então, a Bíblia diz que eles iam ao templo adorar o Senhor, só que a Penina ficava tirando sarro da Ana, porque ela não tinha filho. Todo ano a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Pensa, gente, para uma mulher que quer muito ter filho e ela não pode ter filho. Isso é muito triste, não é? E o que é pior, a outra fica zombando frequentemente. Imagina só. Talvez você pense, né? Em algum momento ela deve ter dado um safanão na outra. Em algum momento ela deve ter feito alguma coisa, algum mal para outra ela fez. Só de raiva também, só para revidar ela deve ter feito. Será que fez mesmo? Vamos ver. Olha só. Agora, Ana ora pedindo um filho. Olha só, certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor.
Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor. E o cabelo dele nunca será cortado. Foi isso que ela fez. Ela fez um voto, né, de Nazireu sobre o filho dela, o Samuel, né? Futuro Samuel, mas aqui até então ela orava e pedia para o Senhor: Deus, muda a minha história. Se eu tiver um filho, Deus, o meu primeiro filho eu vou consagrar ao Senhor, eu vou te dar. Olha só que coisa forte, gente. Mas a Bíblia diz que ela não brigou com a Penina, muito pelo contrário, ela foi para o templo orar e chorar na presença de Deus. Aquele que é o único que pode mudar a história, o único que pode curar a nossa esterilidade, é o Senhor dos exércitos, querido. Né? Então eu quero falar com você hoje sobre a cura da esterilidade. Eu quero extrair daqui algumas lições tão importantes para que eu e você a gente possa viver uma vida fértil no Senhor. Sabe, queridos, o rei Davi, ele tinha o costume de orar, de buscar muito ao Senhor. E uma das orações era: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, que esse seja o meu coração, o seu coração, que Deus possa sondar os nossos corações e ver se há alguma atitude errada. Sabe, queridos, grave isso que eu estou dizendo para você. O foco dessa mensagem hoje são as boas atitudes ou as más atitudes, tá? Sobre tudo que eu vou falar, você vai ver que o que move o coração de Deus são as nossas atitudes, as nossas ações. Então a primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo, né? A primeira atitude que a Ana teve, ao ser humilhado, o que ela fez? Ela buscou a Deus. Então a primeira coisa que eu quero falar com você, ao ser humilhado, meu irmão e minha irmã, sabe o que você tem que fazer? Não é sair aí dando porrada, tá bom? Não é aí querendo fazer vingança. Não é você ir para as redes sociais cutucar a onça com a vara curta. Não é isso que você vai fazer. Você tem que, quando você for humilhado, busque a Deus. É só Ele que pode mudar a sua história. Amém? Nós temos que seguir o exemplo da Ana, gente. Você vai ver o que aconteceu com essa mulher, o que Deus fez na vida dessa mulher. Eu tenho certeza que você vai sair daqui, sabe, desafiado a seguir o exemplo dela para a sua própria vida. Amém? Não é? Então, quando você for humilhado, nunca tenta tirar satisfação, sabe? Busca a Deus. Queridos, quantos cristãos nós conhecemos? Talvez esse é o nosso caso, ou já foi algum dia, ou é o momento que nós estamos vivendo. Quantos cristãos não gostam de ser corrigidos? Quando recebe uma correção, quer seja da liderança, quer seja de outra pessoa, não gosta. Quem ele pensa para falar assim comigo? Não é? Quantos cristãos, gente, não aceitam nenhum tipo de correção? Faz cara feia, embirra, fica bravo, não é? Quantos cristãos, às vezes você não conheceu, eu não conheço. Talvez nós somos esse tipo de cristão que quando nós somos confrontados, quando nós somos corrigidos, segundo a palavra de Deus, a gente embirra, não é? Eu vou abandonar tudo, vou largar de tudo. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair de tudo. Sai da igreja, sai do ministério, porque foi corrigido. Sabe, queridos, quantos cristãos, às vezes nós conhecemos, talvez nós, se a gente não tomar cuidado, a gente se torna, sabe, como talvez Mical, não é? O que Deus conta, pode escrever o que eu estou dizendo, queridos, são as boas atitudes. O que essa mulher fez, não é? Ela estava indo no templo orar, no templo buscar. Não é? Quando você for humilhado, independente o tipo de humilhação, se a pessoa tem razão ou não, sabe, não tire satisfação. Eu vou dizer uma coisa para você. Você tem alguém que briga as suas brigas, meu irmão. Se você quiser que ele brigue as suas brigas, deixa Deus lutar em seu favor. Deixa Deus guerrear em seu favor. Sabe, você não precisa levantar a voz, você não precisa falar nada, você não precisa querer justiça, você não precisa fazer nada. Você só precisa confiar em Deus e Deus vai mudar toda a sua sorte. Amém? Confie em Deus. Quando você for humilhado, busca Deus. Sabe, o diabo, sabe, ele sempre vem com uma mentira no nosso coração, gente. Sabe?
Sabe, eu sou filho de Deus, eu não tenho que aceitar humilhação, não. Eu não tenho que ser humilhado, não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sabe por quê as pessoas acabam dizendo isso? Por causa do orgulho. O orgulho foi ferido. Quando o orgulho for ferido, ela acaba dizendo essas coisas. Sabe? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é o teu coração, mas eu creio que você deve ter boas atitudes quando você for humilhado. Busque a Deus, meu irmão. Sabe por quê? Eu sei que você valoriza a Deus. Eu sei que você valoriza o que Deus pensa, o que é importante para você segundo o conceito de Deus. Eu sei que isso é importante para você. Então, busque a Deus. Se você for humilhado, sabe, coloque seu coração em Deus. Não queira fazer justiça com as suas mãos. Não fale nada. Fique tranquilo. Sabe, nem quero o mal de ninguém, nem da outra pessoa que te fez o mal. Sempre quero o bem da outra pessoa. Toda boa atitude vai trazer um bom resultado. Pode ter certeza disso. Tá? Pode ter certeza. Olha só, se você não gosta de ser corrigido, meu irmão, muda essa história na sua vida. Nós temos que aprender a gostar de correção, sabia disso? Gente, quantas vezes meu pastor, você acha que eu sou pastor, eu não sou corrigido? Gente, eu tenho um pastor acima de mim, ele toma conta da minha vida e a esposa dele toma conta da minha esposa. Quantas vezes eles falaram coisas que, olha, na hora a gente ficou furioso. A gente, sabe, teve más atitudes ali de ficar com raiva, mas daí a gente entendeu, sabe? A gente entendeu que é tão bom ser corrigido. E hoje eu fico tão feliz quando eu sou corrigido, gente. Não é? Eu fico feliz, sabe por quê? Só corrige quem ama, sabia disso? Só quem tem coragem de te amar vai falar as verdades que você precisa ouvir. As outras pessoas vão passar a mão na sua cabeça, vão demonstrar que são amigos seus, mas amigo de verdade vai querer o teu bem. Vai. E você que é inteligente, olha só, você é inteligente. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, Provérbios capítulo 12, verso 1. Eu creio que você é segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Olha só, quem ama a correção, ama o conhecimento. Olha que coisa linda. Mas o que aborrece a repreensão é... Estúpido você não é, eu tenho certeza, você é super inteligente. Amém? Pastor, você está me chamando de estúpido? Não, gente, é a palavra de Deus. Depois você abre lá, Provérbios capítulo 12, verso 1. Vê se eu estou falando... mentira ou verdade, eu só estou lendo a Bíblia aqui para você. A Bíblia diz que aquele que ama ser corrigido, você ama ser corrigido? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então você vai mudar o seu coração, amém? Você vai dizer, Deus, eu vou mudar meu coração, a partir de agora, quando eu for corrigido, eu vou amar. Eu vou amar ser corrigido. Eu vou agradecer quem me corrigiu. Eu vou falar, olha, obrigado porque você me corrigiu em amor. Você teve tanto amor e coragem para falar comigo. E eu vou orar e Deus vai falar comigo. Eu também vou ter boas atitudes. Amém, queridos? Não é? A não ser que você seja daqueles que fica aborrecido quando é repreendido. Aí a Bíblia diz que você é aquilo ali, viu, gente? Olha só. Não sou eu que estou falando. Agora, quando nós não aceitamos a correção, querido, a Bíblia nos chama do quê? Né? Sabe o que é isso? Orgulho, gente. A verdade é essa, né? Quando o nosso orgulho é ferido, né, a gente muda, se transforma, a gente veste uma armadura para se proteger, para ninguém mais nos ferir, a gente toma posturas diferentes, a gente fala diferente, a gente olha diferente, a gente fala diferente, porque a gente está se protegendo, quando na verdade você não tem que se proteger, você tem que deixar a coisa rolar, meu irmão. Sabe por quê? Porque quem é inteligente vai amar a correção de Deus. Amém? Quem é inteligente aí? E nós somos super inteligentes. Essa igreja é muito inteligente. Olha só o que diz Tiago, capítulo 4, verso 6. Você é inteligente demais, meu irmão. Sabe por quê? Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes.
Ah, que coisa boa. Quer ter o favor de Deus, né? Gente, eu quero ser curado de toda a esterilidade da minha vida. Eu quero ter a graça de Deus em cada área da minha vida. Eu quero ter. Não importa se vão me humilhar, se vão falar de mim, né? Se vão falar mal, se vão falar bem, não tem problema. Se vão ser injustos no que vão falar, se vão ser justos, não importa. O que importa é que se Deus estiver permitindo qualquer coisa acontecer na minha vida, é porque Ele me ama e Ele está me corrigindo. Não é verdade? E a gente tem que amar isso. E a primeira coisa que a gente tem que perguntar: Deus, se tiver algum caminho mal na minha vida, me mostra, porque eu vou consertar. Porque eu te amo tanto, eu vou consertar cada área da minha vida. Você ama Deus, né? Você quer ter a graça de Deus, né? Por isso que eu falei, gente, essa igreja só tem gente inteligente aqui dentro. Ninguém quer um Deus que não derrama graça, um Deus que fica impedindo o favor dele. Ninguém quer, todo mundo quer o favor de Deus aqui. Então a primeira coisa que você vai fazer é perdoar, né? Sabe, no texto que nós lemos, queridos, não sei se você sabe, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, mas tem algumas porções do Velho Testamento que foi escrito em aramaico, não é? E algumas partes ali desse texto que eu li foi escrito em aramaico, tá? Nesse texto, por 5 vezes a Ana se refere sobre ela mesma como uma serva, não é? E o que é servo, gente? Servo é aquele que tem um senhor sobre a sua vida, não é? É muitas vezes aquele que recebe ordem, é aquele que, mesmo não gostando, vai fazer o que tem que fazer, não é? Por quê? Porque é servo. E a Ana sempre teve essa atitude de servo, não é? Então, o servo é aquele que decide se humilhar. Sabe qual que é o grande segredo, gente? Eu vou falar para você, o grande segredo para você ter a graça de Deus sobre a sua vida é você decidir no seu coração se humilhar. É você decidir se humilhar no seu coração. Sabe quando você é humilhado, gente, pelas outras pessoas, pela sua liderança, por quem quer que seja, quando você for humilhado, sabe o que você tem que fazer? Se humilha ainda mais. Se alguém te humilhar, você fala: poxa, eu sou isso mesmo, então me perdoa, eu vou melhorar, eu vou crescer, sabe? Se humilha ainda mais, porque esse é o segredo para você alcançar o favor de Deus. É aí que Deus vai começar a derramar o favor dele e a graça dele sobre você. Então você fala: pastor, isso não tem coerência no que você está falando. O mundo não é assim, o mundo, se alguém falou, tem que levar, pastor. Não é assim? O mundo não nos ensina desse jeito? Se alguém fizer qualquer coisa, não volta para casa com ofensa. Resolve lá fora. Não é bem assim que a gente já aprende de pequeno? Hã? Não traz para dentro de casa, hein? Resolve lá. Depois eu vou na escola e eu resolvo. Com a sua professora, diretora. É bem assim que acontece. Né? Mas a escola de Deus, ela é diferente, ela é o oposto. A palavra de Deus diz, na escola de Deus é assim: se você for humilhado, se humilha ainda mais. Quem está comigo aí? Você está entendendo? Hã? Só se você quiser receber o favor de Deus sobre a sua vida, meu irmão. O que eu estou trazendo aqui é um ensino profundo da palavra de Deus, para você ter um Deus todo-poderoso, sabe, derramando da graça e do favor dele através da sua vida, na sua vida, em cada área da sua vida. E eu sei que é isso que você quer para você. Sabe, olha só o que essa frase diz aqui. Põe aí para mim, por favor, querido. A humilhação, ela poderá ser o trampolim para o seu sucesso, se isso lhe leva aos pés do Senhor. Quando você for humilhado, se você fizer igual a Ana, em vez de você tirar a satisfação, em vez de você brigar, você ir para os pés do Senhor. Se isso te levar para os pés do Senhor, meu irmão, isso vai se tornar o trampolim, sabe, para o sucesso na sua vida. Eu estou contando segredos poderosíssimos aqui para você. Segredos, talvez você não vai ouvir em todo lugar, mas esse é um grande segredo. Um grande segredo, não é? Agora, qual foi a atitude da Ana? O segundo ponto que eu quero falar com você. Não desista do sonho de frutificar, gente. Ela desistiu porque ela estava sendo humilhada pela Penina? Não, o que a Bíblia diz que ela fez? Ela foi para os pés do Senhor. Ela não desistiu do sonho dela. Isso se tornou algo para ela se empenhar. Ela foi orar, ela foi chorar na presença de Deus, para a sorte dela ser mudada, ser transformada. Então não desista do sonho de frutificar.
Sabe? Não permita que o diabo fique falando mentiras para você. Ah, você não vai dar fruto. Ah, você não vai ser nada. Ah, você nasceu assim, você vai viver o resto da vida assim. É mentira do diabo. O que aquela mulher, a outra esposa de Eucana estava falando, a Penina, era uma mentira, porque não era a palavra final. A palavra final é de Deus na sua vida, meu irmão. Não importa a situação que você está vivendo. O que importa é, no final das contas, o que Deus está dizendo a seu respeito. E eu pergunto para você, quem é que você quer agradar? A Penina ou o Senhor? Porque no final das contas é isso que vai restar. Ou você vai ficar bem com o seu orgulho, com o seu ego, ou você vai ficar bem com Deus. No final das contas é isso que vai rolar. Sabe, eu sei que você quer o favor de Deus sobre a sua vida. Terceira coisa, seja sincero com Deus e persevere na presença dEle. Foi isso que essa mulher fez, gente. Ela foi sincera com Deus. Ela se humilhou na presença de Deus. Ela buscou a Deus para que Deus mudasse a vida dela. Ela foi sincera, falou: Deus, eu estou vivendo essa realidade, essa infertilidade na minha vida. Nada dá certo, nada vai para frente, sabe? Deus, eu preciso do Senhor. Ela foi lá, ela foi nos pés do Senhor. Ela perseverou. A Bíblia diz que ano após ano eles faziam isso. Você acha que foi uma vez que ela foi orar que a coisa mudou? Não, ela ano após ano. A Bíblia fala que ano após ano eles faziam isso. Ano após ano. Buscando o favor de Deus. Até que Deus mudou a história dela. 1 Samuel capítulo 1, verso 12, a primeira parte do versículo diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Eu pergunto para você, onde é que você tem se demorado hoje em dia? Aos pés do Senhor ou em rede social? Aonde é que você tem gastado o seu tempo? Aonde é que você tem se demorado? Aqui no caso da Ana, a Bíblia diz que ela demorou, sabe, a orar perante o Senhor. Ela permaneceu, ela continuou ali na presença de Deus. Ela sabia que o único que podia mudar a sorte dela era o Deus vivo e verdadeiro, era o Senhor dos exércitos. Ela sabia que era só Deus que podia mudar. O marido não podia mudar. Não é porque a outra estava tirando sarro dela que iria mudar, porque ela estava com raiva, iria mudar. Não, isso não mudou nada. Ela sabia. Sabe, ela foi sincera com Deus e ela perseverou na presença de Deus. Gente, quantos de nós muitas vezes temos tanto problema, tanta luta, e a gente vai para os pés do Senhor uma vez e acha que Deus vai responder, que Deus vai resolver, sabe? A gente muitas vezes tem que calejar o joelho, meu irmão, dobrar o joelho no chão e orar, e clamar, e chorar, vez após vez, até que Deus mude a história. Clame a mim, clame a mim. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Essa é a palavra de Deus para você. Clame, meu irmão, clame. E Jesus deixa muito explícito isso. Olha, bate na porta, porque não é tão fácil entrar, tem que bater na porta. A pessoa está lá dentro, está longe, não está ouvindo. Bate, clama, grita, chora na presença de Deus. Deus vai mudar a sua história. Mas Ele vai testar a sua perseverança. Ele vai ver o quanto você vai se demorar na presença dEle. Deus está chamando Deus está chamando você essa noite para a gente se demorar mais na presença de Deus. Tudo é muito rápido na presença de Deus. Tudo tem que ser muito rápido, aquela oração rápida. Sabe? É aquela, Deus, o Senhor já sabe, eu acordei, o Senhor sabe das minhas lutas. Deus sabe, mas você precisa gastar tempo na presença dEle, para que você possa, sabe, mover o seu coração. O quanto você vai se demorar. Se não, gente, é só vir num culto de domingo e ouvir a palavra do pastor, sabe? E comer das migalhas da mesa, meu irmão. Deus quer dar um banquete para você. Não é só de migalha que é para você viver. Deus quer te dar, sabe, comidas nobres, coisa nobre para você se alimentar. E isso você só pode sentando à mesa com Ele e se demorando na presença dEle. Deus sabe todas as coisas. Gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Para justificar, sabe, a nossa fraqueza espiritual, a gente acaba justificando dessa forma.
sabe? Ah, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe, mas você já falou para Ele, você já insistiu com Ele. Muitas vezes você ficou ali até que Ele dissesse sim, agora eu vou fazer. De tanto que você me importunou, de tanto que você insistiu, de tanto que você bateu nessa porta, agora eu vou fazer. Você já teve essa resposta dele? Então por que você parou? Por que você não insistiu? Gente, insista. Existem orações que Deus ainda não me respondeu. E eu ainda oro. Não, enquanto não sai da minha listinha para agradecimento, ainda é um motivo de oração. E eu vou orar até Deus responder. Então ore. 1 Samuel capítulo 1, verso 12 ao 16. Demorando-se ela perante o Senhor, olha só o que acontece, aí a história muda. Passou Eli era o sacerdote junto com os seus 2 filhos, né? Passou Eli. Gente, deixa eu contar aqui, fazer um pano de fundo antes de entrar nessa parte aqui. Eli era um péssimo pai. Hoje é dia dos pais. Você é um excelente pai, mas o Eli era um péssimo pai. Ele tinha 2 filhos, que eram Ofni e Finéias. Eles também eram sacerdotes ali. Sabe o que os filhos dele estavam fazendo? Transando com as mulheres lá. E eles eram casados, gente. Então eles estavam fazendo, e isso estava na boca do povo. O povo sabia quem eram Ofni e Finéias. E mais, o Eli sabia dos filhos também. Mas o Eli, que era o pai, não repreendeu os filhos. Não falou, ei, desce do altar, com esse coração, com essa atitude aqui em cima, vocês não sobem não. Eli não fez isso. Meus filhos, vem, pode subir, pode fazer, meus filhos, pode fazer de qualquer jeito. Vocês são meus filhos, pode ser, pode pecar, pode trair as esposas, não tem problema. Continua aqui, meus filhos. Esse era o tipo de sacerdote, de pastor daquela época, né? Naquele momento. Então você consegue imaginar o pano de fundo aqui, todo mundo sabendo disso? Todo mundo sabia disso, era evidente, tá? Olha só. Então agora que você entendeu, eu quero ler essa parte. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. O Eli passou e viu ali o movimento dos lábios dela. Porquanto Ana só no coração falava, quer dizer, ela não externalizava a sua voz, ela não falou em voz alta. Com o coração ela falava e ela mexia os lábios aqui, é o que está dizendo. Porém, não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. O Eli achou que ela estava no goró, meu filho. Tinha tomado todas. Foi isso que o Eli pensou. E lhe disse, olha só o que o Eli disse para ela: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho, mulher. Ele achou que ela estava bêbada. Porém, Ana respondeu. Você acha que a Ana agora... Você lembra a atitude da Ana com a Penina lá atrás? Ela foi tirar satisfação? A Bíblia fala que ela foi aos pés do Senhor e ela se demorou ali. Agora vamos ver essa atitude. Pensa, gente. O cara que não tem moral nenhuma, você está ali buscando a Deus, clamando a Deus, vem e fala para você: ô sua bêbada, levanta aí, minha filha. Larga a mão dessa bebida, toma vergonha nessa cara. O que você ia talvez pensar em falar para esse homem? O cara que não toma conta nem da sua casa, nem da sua vida direito, querendo te dar lição de moral. Esse era o pano de fundo. Você acha que a Ana teve má atitude? Vamos ver. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha a atitude dessa mulher. Não tenhas, pois, a tua serva como uma mulher ímpia, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela não falou mal educada com o Eli, que era o sacerdote, ainda assim ele era o sacerdote, né? Mas ela não teve uma atitude. Você entende o que Deus está olhando, queridos? É a atitude do Eli ou a atitude da Ana? E eu vou dizer uma coisa para você: Deus está procurando pessoas que tenham boa atitude. Independente se elas foram humilhadas ou não, elas vão continuar com um sorriso no rosto,
cumprimentando todo mundo, sendo muito legal, sabe? Você vai continuar, porque você é uma pessoa de Deus. Amém, queridos? Não importa o que aconteceu, o que alguém fez para você, não importa, porque o que é importante é você com Deus. A sua boa atitude diante de Deus é que vai fazer toda a diferença. Deus quer exterminar da nossa vida toda a esterilidade. Deus quer nos curar de toda a esterilidade. E Deus fez algo tão precioso nessa mulher. Gente, fala sério, como é que você faria com um pastor que estivesse fazendo isso, sabe, deixando as pessoas erradas, servindo no altar, cuidando de vidas? O que você faria? Eu vou ser bem sério, eu ia falar, olha, querido, não fique nessa igreja, pelo amor de Deus, vá para outra igreja, mas não fica nessa igreja. Não é? Você não faria isso? Você ficaria numa igreja onde o pastor tivesse todo tipo de atitude errada? Você não ia. Agora, pensa, essa mulher não tinha outra opção, gente, só tinha um templo para ela ir. E tinha que ir. Era costume, uma vez no ano eles subiam lá para adorar o Senhor. Uma vez por ano eles faziam isso. Mas a Bíblia diz que ela teve boa atitude. O líder errou com ela? Errou. Ele era um bom líder? Não. Só que ela teve uma boa atitude. E nesse caso ele era um péssimo líder, né? Péssimo líder. Ele tinha acusado ela de maneira falsa, acusando ela de embriagada, de bêbada, né? Gente, qual que seria a sua reação? O que você teria feito? O que você teria falado para ele? Sabendo de toda a história do pano de fundo que eu fiz para você, quem ele era, o que você teria feito? O que você teria falado? Gente, eu não sei como eu teria reagido, sinceramente. Eu não sei se eu teria tido boa atitude naquele momento. Depois de ouvir essa palavra, com certeza eu teria boa atitude, né? Mas antes de ouvir, eu não sei se eu teria boa atitude, né? Talvez em outros tempos eu teria falado: ei, lava essa boca suja, meu filho. Cuida da sua vida, vai cuidar dos seus filhos aí. Está todo mundo sabendo o que seus filhos estão fazendo aí. Quer falar para mim? Você não tem nem moral para falar para mim. Você quer falar o quê? Né? Mas depois de ouvir essa palavra, a gente vai ter boa atitude. Amém, gente? Porque a gente quer atrair o favor de Deus, né? Meu Deus, ainda bem que Deus falou comigo, no meu coração também. Glória a Deus. Quarto, não aceite mágoa no seu coração. Isso é lindo a gente ver na Ana. Você não vê ela guardando mágoa, rancor, nem da Penina, nem do profeta, do sacerdote do Eli. A gente não vê isso. Ela não ficou magoada, sabe? Ela não ficou brava com Deus. Ela não ficou magoada com o líder. Ela não saiu da igreja, né, gente? Tem gente que fica triste e sai da igreja, gente. Fica magoado e sai da igreja, né? Não, essa não pode ser a nossa atitude. A gente não pode guardar mágoa, rancor no nosso coração. Família, sabe o que é família? Família, quando a gente não está legal entre família, o que a gente faz? Sai de casa, né? É assim? Não, gente, não é assim, não. Você não sai de casa porque você brigou com o seu irmão. Você vai lá e você conserta, não é assim que você faz? Você vai lá, poxa, eu dei mancada com você, meu irmão, me perdoa e tudo mais. Se conserta. Família é família, né? Ela não fez nada disso. Sabe onde a esterilidade começa, gente? Bem aí, ó, bem nesse ponto. Quando pequenas mágoas vão entrando no coração. Eu fiquei magoado. Fulano fez isso comigo. Ciclano fez aquilo comigo. São pequenas mágoas, gente, que vão trazendo um acúmulo. Sabe? E toda aquela frutificação acaba estancado. É bem nesse momento, é nesse ponto. São pequenas mágoas. Pequenas mágoas. Sabe? Em nome de Jesus eu vou dizer algo para você. Não guarde mágoa no seu coração. Você é livre, meu irmão. Você dá conta do recado. Não guarda mágoa no seu coração. Não guarda mágoa no seu coração. Sabe, você não pode permitir a tristeza e a mágoa tomar conta do seu coração nunca. Nunca, nunca, nunca. Sabe por quê? Porque você quer continuar dando muito fruto para o Senhor. Amém? Então não guarda nada, seja livre, meu irmão. Eu decidi no meu coração, eu vou ser livre. Eu não vou guardar nada de ninguém. Eu decidi no meu coração, gente. Qualquer pessoa, em qualquer momento, pode falar o que for de mim, ela vai estar perdoada. Antes de fazer, ela vai estar perdoada. Sabe por quê? Porque eu não vou impedir o que Deus quer fazer na minha vida. Eu não vou impedir a frutificação de Deus na minha vida. Não permita nenhuma tristeza, nenhuma mágoa fazer isso com você. Sabe, você foi criado por Deus para frutificar e não para ser estéril, meu irmão. E outra coisa,
você tem o Espírito Santo de Deus, você dá conta de perdoar, de não aceitar mágoa, de não aceitar ressentimento, né? Perdoa, você dá conta, amém? Olha para o seu vizinho e fala assim, você dá conta, meu irmão. Olha para ele e fala assim, você é demais. É verdade, você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, você dá conta, amém? Em nome de Jesus. A falta de perdão gera esterilidade. É muito triste, viu, gente? Ver pessoas que não liberam perdão, que não perdoam, porque a esterilidade acaba vindo. Mas em nome de Jesus, nessa igreja não existe isso. Você é livre. Você é livre. Em nome de Jesus. Quinto, não deixe as falhas de líderes cristãos provocarem atitudes erradas. E foi isso que aconteceu ali, um líder sobre a vida dela, né? Mas não deixa que as falhas dos outros ou de líderes cristãos provoquem atitude errada na sua vida, meu irmão. Sabe, as falhas erradas do líder, do Eli, não mudou quem ela era. Mudou quem ela era? Porque ele teve uma atitude, então agora eu também vou ter uma outra má atitude. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Olha que coisa linda. Gente, aqui está o segredo dos segredos. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Se você quiser escrever, não vai estar aqui, tá? Eu escrevi agora há pouco. Nunca um erro errado do outro justifica a sua atitude errada. Vou repetir. Nunca um erro errado do outro. Parece até uma redundância, né? Mas um erro errado do outro justifica a sua atitude errada, tá? Então não erre você, porque o outro errou. Continue você bem com Deus, gente. Porque uma coisa é o outro já tá feio na fita com Deus, né? Não é assim que diz? Já está tendo atitude errada. Agora dois com atitude errada, meu Deus, gente. Não pode. Deixa um errado, que é mais fácil esse um consertar do que dois ter que consertar. Amém? Não é? Limpa o seu coração e volta a frutificar em nome de Jesus. Tá? Sexto, tenha um coração humilde, mesmo quando tratado com injustiça. E foi isso que aconteceu, queridos, com ela. Né? E eu vou dizer algo para você, um coração humilde atrai a frutificação. Sabe por quê? Sabe por que um coração humilde atrai? Olha só, Tiago capítulo 4, verso 6. Vou ler de novo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tem uma ilustração muito legal. Nosso pastor, o irmão do pastor Eibe, o Lucas, né? Hoje ele é falecido. Mas lá em Santarém, a nossa igreja lá, ela tem uma fábrica de barcos lá. Né? Porque a gente evangeliza os ribeirinhos lá no Amazonas, né? Em Santarém, na região do Pará ali. Então, em muitas áreas ali, em vários estados, inclusive, a gente faz esse trabalho lá. E em Santarém, a nossa igreja tem um estaleiro que fabrica esses barcos, porque é muito caro você comprar, então eles decidiram fabricar, né? E quando esse barco, talvez ele tem que subir do rio para reparo ou ir, né? Depois que ele está pronto ir, passa por aqueles cilindros, né? Ele escorrega para chegar, ou ele escorrega com o cabo de aço para vir, então fica mais fácil. E sabe o que tem o costume lá? Eles jogam graxa para facilitar no meio desses cilindros lá, para facilitar o deslize. Não é? E quando eles precisam frear, eles jogam areia. Não é? A graxa ajuda a correr mais fácil. Agora a areia trava tudo lá. Né? Então você evita acidente ou qualquer outra coisa. Então, se a gente puder usar aquele texto de Tiago capítulo 4, verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, a gente poderia dizer o seguinte: Deus joga areia no caminho dos soberbos, né? Mas derrama graça aos humildes, né? Olha só, misericórdia, gente. Que nós tenhamos uma vida cheia de graça do Senhor, amém? Amém, querido? Você gostou, né, Eri? Essa você não vai esquecer, né? É? E você, prefere o quê? Areia ou graxa no seu caminho? Graxa, com certeza, né? Gente, não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que a gente tem que orar para Deus nos humilhar. É a gente que decide se humilhar, não é verdade? Hã?
Então, o que é escolher se humilhar? Olha só. Primeiro, não aceitando a ofensa no seu coração. Foi ofendido, não aceita entrar no teu coração. Libera perdão antes de entrar. Amém? Segundo, perdoando. E terceiro, comunicando. Pastor, o que significa isso? Comunicando. Isso é muito importante, comunicar. Gente, as pessoas falham conosco. Os líderes falham muitas vezes. Falham. Mas às vezes o seu líder ele não sabe que ele falhou com você. Tá? Quando o seu líder falhar com você, não fica assim, não vou falar. Ele deveria ter tido outra atitude e deveria saber o que ele está fazendo. Não, você precisa comunicar. E foi isso que essa mulher fez. Quando ela foi acusada de ser uma bêbada, o que ela fez? O que a Ana fez? Ela se comunicou, ela falou, não, Eli, eu não sou nada disso. Eu estou aqui porque eu estou aflita, eu estou orando para Deus, não é nada disso que você está pensando, você está tendo um pensamento errado ao meu respeito. Não é isso. Foi isso que ela teve. Então, quando você tiver algum problema com o seu líder, sabe o que você vai fazer? Vai lá, se comunica e fala, poxa, você fez isso comigo, cara. Eu fiquei triste, chateado e tal. Eu queria saber por que você fez isso e tal. Se comunica. Você vai evitar um monte de problema. Você vai atrair a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Você está entendendo? Segredo. Olha só. 1 Samuel, capítulo 1, verso 15 ao 18. Porém, Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém veio derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como uma mulher ímpia, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, olha só, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz. Olha só, até aquele cara mau e ruim, que não cuidava bem da família, ele fala, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha só, que coisa linda, né? E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Sabe o que ela fez aqui? Ela pegou aquele líder errado, que deu uma palavra para ela, porque ela teve boa atitude, ela pegou aquela palavra e a Bíblia diz que ela foi até comer, ela mudou o semblante. Sabe por que ela mudou o semblante? Porque ela sabia que Deus havia respondido à sua aflição. Mesmo através de um líder ruim, Deus respondeu à sua oração, por causa da sua boa atitude. Olha que segredo. Então, estamos quase encerrando. Sétimo, receba uma declaração de bênção e vitória da sua liderança, meu irmão. Meu irmão, não tire braço de ferro com a sua liderança. Receba, sabe, a bênção de vitória da sua liderança. Gente, não é por nada não, mas toda liderança que foi constituída por Deus, ela tem algo que Deus trouxe sobre ela. Então, quando a sua liderança ora sobre a sua vida, te abençoando, receba isso, querido. Receba isso na sua vida, tá? 1 Samuel 1,17 diz, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Oitavo, tome posse da palavra liberada e tenha ações de fé. Foi isso que a Ana fez. Ela tomou posse e ela teve ações de fé. Não é? E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1,20, Ana ficou grávida e passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel. Olha só que coisa maravilhosa. Então Deus mudou a história dela, porque ela teve boa atitude e porque ela liberou a palavra de Deus. Ela andou segundo a palavra do profeta ali, do sacerdote, do líder sobre a vida dela. Nono, continue cultivando o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. São segredos que eu estou colocando hoje para você. 1 Samuel 1, 24, 28 diz assim, depois de o ter desmamado, aqui já nasceu Samuel, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor, Deus, me concedeu o pedido que fiz.
Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor e ali adorar ao Senhor. E ela volta lá ainda. Ela não joga na cara. Ela não falou, você lembra quando você falou aquilo de mim? Não, ela não fala isso. Ela continua tendo uma boa atitude, mesmo depois. Não é? Então, esse foi o coração. Por isso que é importante, gente, nós cumprimos os nossos votos. Sabe? Manter um compromisso forte com Deus. Você fez um voto com Deus de servir ao Senhor, sabe? Cumpra os seus votos, meu irmão, né? Cumpra os seus votos. Tem gente, olha só, que vive buscando resposta de oração. Deus responde. Responde ou não responde, gente? Quando você está precisando, sabe, de uma resposta, de um pedido, de um milagre, Deus faz. Eu vou contar uma história verdadeira aqui para você. Tinha um homem que ele vivia traindo a esposa. Vivia traindo a esposa. E é uma história verdadeira, eu não vou falar para você não identificar. Um homem, ele vivia traindo a esposa. Tinha filhos lindos, gente. Né? E ele estava com uma causa na justiça que ele estava para perder o emprego. Ele trabalhava numa estatal. Né? Ele tinha entrado na justiça para não perder o benefício, o emprego, que ele ganhava muito bem. Ele era um dos executivos dessa empresa. Muito forte. Né? E o que ele começou a fazer? Ele precisava de um milagre, ele começou a ir na igreja. Todo domingo ele ia para a igreja, gente. Ele ia lá e ele ia pedir oração. Pastor, ora por mim, pastor. Por causa disso. Ele ia toda vez pedir oração para ele não perder o emprego dele. Aí todo domingo ele começou a ir para a célula, gente. Toda célula ele ia pedir oração. Né? Toda vez. E ele chegava, pastor, olha, eu mudei, eu vivia traindo a minha esposa, eu era um péssimo marido, mas agora eu garanto, eu prometo que eu não estou mais fazendo isso, pastor. Eu não estou. Ora para que Deus faça um milagre na minha vida. Teve um dia, o pastor estava até num hotel, e de repente ele olha aquele rapaz de novo, de longe, né? Ele foi lá falar com o rapaz. Você acredita que o rapaz foi no hotel para pedir oração, gente? Estava totalmente humilde, quebrantado o homem, pastor. Totalmente quebrantado e humilde. Ia lá e pedia oração. Foi lá pedir oração. Sabe o que Deus falou, pastor? Que iria responder a oração dele. Deus ia realmente fazer o milagre. Porém, Deus tinha que trazer uma palavra para ele não abandonar Deus depois disso. Olha, não abandone a Deus. O pastor foi lá e falou, olha, Deus vai responder a sua oração, mas não abandone. Depois que Deus fizer, não abandone a Ele. Sabe o que aconteceu, gente? Deus fez um milagre, gente, na vida daquele homem. Deus mudou a história daquele homem. Ele ganhou a causa na justiça. E sabe o que ele fez? Assim que ele ganhou, ele foi na igreja, ele foi no Life Group, ele deu o testemunho, ele falou, olha, pastor, eu quero agradecer. Foi com toda a família, gente, com a esposa, com os filhos. Chegou lá e falou, pastor, Deus fez o milagre. Passado, gente, pouco tempo, poucas semanas, esse homem foi encontrado morto dentro de um motel e teve uma parada cardíaca. Sério, né? Sério isso, né, gente? Sabe, quantas pessoas, gente, abandonam a Deus depois que recebem o favor de Deus. Esse homem foi brincar com Deus, gente, brincou com Deus. Morreu. Adivinha quem que ligou? A prostituta que ele estava no motel, gente. Ligou, falou, ó, tem um cara morto aqui, vem buscar. Encontrou ele morto, nu, com uma parada cardíaca. Então eu vou dizer algo para você. Sabe, honre a sua liderança, meu irmão. Não brinca. Não brinca, sabe, com gente de Deus. Sabe, quantas pessoas aí, existem tantas pessoas ruins. Sabe, não desonre a sua liderança. Não corte o manto da sua liderança quando ela não está vendo. Guarde a sua liderança. Respeite a sua liderança. Sabe? E ele foi brincar. Ele brincou com Deus. E Deus chegou no momento que não está mais com brincadeira para ele. Então existem momentos que Deus perdoa? Perdoa. Deus perdoa. Só que a Bíblia tem algo que ela diz sobre o cálice da ira de Deus. Quando ele transborda, transborda. É gotinha, vai caindo uma gotinha de paciência de Deus. Paciência, 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 paciência. Deus é paciente, é muito paciente.
Quando aconteceu o que aconteceu com esse homem, você acha, olha, foi de repente, Deus foi mal, Deus foi injusto. Não, foi gotinhas e gotinhas, gotinhas e gotinhas, até que Deus falou, chega, basta, não mais. Sabe? Então, querido, Deus é bom, Deus é bom, Deus é paciente, mas o mesmo Deus, escreva o que eu vou dizer, o mesmo Deus de amor é o Deus que vai mandar pessoas para o inferno. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? É o mesmo Deus que vai dizer, aparta-te de mim, não te conheço. O mesmo Deus de amor é o mesmo Deus que vai enviar muitas pessoas para o inferno. Então, nós não podemos brincar, queridos. Tenha temor no seu coração, sempre muito temor, muito temor. Por que eu estou alertando isso? Eu não sei. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus me pediu para que eu trouxesse esse alerta ao coração. Porque você é uma pessoa rebelde ou qualquer coisa nesse sentido? Não, muito pelo contrário. Porque você não é e nunca vai deixar isso entrar no seu coração. Amém, queridos? Isso é para guardar o nosso coração. Para guardar o nosso coração. Amém? Você entendeu? Amém, queridos? Eu quero encerrar com esse texto. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. A sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano a levava para ele, quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, que o Senhor dê a vocês filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltava para casa. Assim, o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. 6 filhos. Que coisa linda, né? Então, Deus é um Deus que cura toda a esterilidade. Ele está curando a nossa vida, a minha vida, a sua vida nessa noite. Amém, queridos?